Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Hoje a liturgia nos convida a um exame profundo sobre a identidade de Jesus e, consequentemente, sobre a nossa própria identidade como cristãos. Celebramos hoje dois gigantes da nossa fé, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Eles foram grandes amigos, irmãos, e viveram no século IV e são chamados de padres da Igreja. Eles lutaram contra correntes que tentavam diminuir quem Jesus era. Eles gastaram as suas vidas, o seu tempo, defendendo que Jesus é verdadeiramente Deus. E é exatamente sobre essa grandiosidade que eles trouxeram para nós e que lutaram para manter até hoje, que nós iremos meditar hoje. É exatamente sobre isso que as leituras da liturgia vão nos falar. O perigo de negar quem Jesus é e a humildade necessária para testemunhá-lo verdadeiramente. Bom, na primeira leitura, São João é muito direto e até duro, incisivo. Ele fala sobre o anticristo. Teologicamente falando, não precisamos imaginar aqui um monstro de filme de terror. João define claramente quem é o anticristo. É aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele que nega a relação entre o Pai e o Filho. Aqui reside o coração da nossa fé católica. Deus não é algo, uma energia distante, como já falei em outras pregações. Deus não é um arquiteto do universo apenas. Deus é Pai. E esse Pai se revelou plenamente no seu Filho. João vai nos ensinar algo muito precioso no dia de hoje. E se você prestar atenção, é muito fundamental isso para a sua fé. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Não existe acesso a Deus, irmãos, que ignore Jesus Cristo. Basílio e Gregório, os santos de hoje, lutaram contra a heresia chamada arianismo, para vocês terem uma ideia, que dizia que Jesus era uma criatura muito elevada, mas não era Deus. Se Jesus não fosse Deus, a sua morte não poderia nos salvar. Portanto, irmãos, a leitura nos pede para permanecer no que ouvimos desde o princípio. A unção que recebemos, o Espírito Santo, com o nosso batismo, na crisma, é o selo que nos dá a capacidade de discernir a verdade no meio de tantas opiniões confusas desse mundo moderno. Se a primeira leitura de hoje nos mostra o erro de negar a Jesus, o Evangelho vai nos mostrar o modelo perfeito de acerto na figura de João Batista. Os sacerdotes e levitas descem a Jerusalém com uma pergunta inquisidora para João: quem és tu? Bom, vivemos num mundo onde todos querem ser alguém. Todos querem ser o centro das atenções. O Messias da sua própria história, vamos dizer assim. Vejam, a grandeza teológica da resposta de João Batista é monumental. Eu não sou o Cristo. É uma resposta simples, que todo mundo responde facilmente. Essa é a base de toda a espiritualidade cristã. Saber quem é Deus e saber quem nós somos. Jesus é a palavra, o verbo, o logos. João Batista é apenas a voz. Nós somos apenas a voz. Eu sou apenas a voz. Santo Agostinho dizia que a voz existe apenas para transportar a palavra. E quando a palavra chega no coração do ouvinte, a voz desaparece. E é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que amar a Deus, pregar a palavra, viver os mandamentos do nosso Senhor. Mas isso não é mais do que obrigação. Somos apenas meros escravos. João Batista não queria reter os fiéis para si. Ele queria apontar para o Cordeiro, e é isso que nós temos que fazer. A igreja, os padres, os ministros da palavra, e cada um de nós, leigos e leigas, somos apenas voz. Não somos luz, apenas a refletimos. No momento em que tentamos ocupar o lugar de Cristo, tornamos-nos um obstáculo e não uma ponte. Como unimos então tudo isso que eu falei até agora nos dias de hoje? Olhamos para a amizade de Basílio e Gregório. Diz que eles tinham uma só alma em dois corpos diferentes. O que unia essa amizade não era apenas simpatia humana, irmãos, mas o amor apaixonado pela verdade de Cristo. Eles usaram toda a sua inteligência, cultura e retórica para não se engrandecerem, mas para servirem de voz que defendia o verbo. Eles cumpriram o que São João Batista fazia e o que São João nos pede hoje na primeira leitura. Permaneceram nele,
para não serem confundidos. O mundo hoje nos oferece muitas versões de Jesus. Tem um Jesus revolucionário, tem Jesus apenas mestre da moral, um Jesus de energia cósmica. Mas a liturgia de hoje nos convida a confessar como a igreja de sempre, como a igreja sempre confessou, como João Evangelista, como João Batista e como os santos padres que hoje meditamos. Jesus é o Senhor, o Filho do Pai, o Deus encarnado. Que ao recebermos Jesus na Eucaristia, irmãos, em todas as missas, seja espiritualmente ou na Eucaristia, ou até mesmo na pregação da palavra, na leitura das Sagradas Escrituras, na oração, que nós possamos renovar a nossa unção, que tenhamos a coragem de João Batista para dizer ao mundo: eu não sou a luz, mas eu a conheço, e eu posso apontar o caminho para ela. Que, a exemplo de São Basílio e de São Gregório, nossa vida seja uma rocha firme de fé, onde não deixamos levar por qualquer vento de doutrina, mas permaneçamos firmes naquele que é o princípio e o fim. Permanecemos nele, filhinhos, para que tenhamos confiança no dia da sua vinda. Que Deus nos abençoe, abençoe você e sua família neste início de ano, para que você reconheça que Jesus é o dono da sua vida, que Jesus é a luz para o seu caminho, e que você é apenas a voz que leva até essa luz. Até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.